é do Senhor que vem tudo que há de bom. Então nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui nessa manhã para compartilhar a palavra do Senhor. Nós vamos ter um tempo de reflexão agora, mas estou aqui também para agradecer à igreja por ter apoiado os adolescentes na EMA. Estivemos 10 dias em Serra Negra, internados lá naquele acampamento, uma rotina super puxada. Acorda às 7 da manhã, às 8h30 já tem devocional, culto, depois aulas, depois mais aulas à tarde, depois à noite mais treinamento, tudo para evangelizar. E foram dias de milagres de Deus lá, dias de pessoas se rendendo ao Senhor, pessoas sendo reencontradas, se reencontrando no caminho do Senhor, e muito tratamento. Pude ouvir muitos adolescentes. Espero no decorrer da palavra hoje compartilhar alguma coisa com vocês, mas posso dizer que daquele lugar lá Deus levantou muitos para ganhar pessoas nesse ano. E eu creio assim, eu creio há um tempo já, antes de ser líder de jovens aqui, já faz 4 anos, já estava envolvido com as coisas da igreja e da INEC há muito tempo. E desde que eu compartilho disso com a Alice e a liderança dessa igreja, nós cremos dessa maneira, como a EMA crê nos jovens nazarenos. Nós cremos que eles são, se preparados, se treinados, se ensinados, são ferramentas poderosas para o reino dos céus. Vamos orar então? Vamos ler a Bíblia na verdade. Vamos ler, depois nós vamos orar, e aí você pode se assentar, amém? Você pode abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã na sua casa. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a sua voz. Estamos aqui, Senhor Deus, para alinharmos nosso coração. Mais do que um ano de vitória, nós queremos um ano de profundidade, de relacionamento, de avivamento, como foi pregado, como foi ensinado hoje de manhã. Desperta corações, como o Senhor despertou daqueles jovens e tem despertado ao redor do mundo, Senhor. Nós clamamos por ser uma igreja como uma ferramenta nas mãos do Senhor, uma igreja que se relaciona com o noivo, uma igreja que ama a sua presença, que não abre mão da santidade. Desperte nosso coração para isso nesse tempo e para além desses dias, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar. Talvez você não esteja muito familiarizado comigo pregando, mas dirigindo o culto. Estou aqui nessa manhã para trazer essa palavra para o coração de vocês. E estou aos sábados também aqui com muitos jovens e adolescentes. E você precisa se envolver nas coisas da igreja. Se você não está envolvido ainda, procure uma célula. As células são os encontros durante a semana nas casas. Duram até 1 hora. É um encontro tão rápido, mas tão abençoado. É poderoso para a sua caminhada. E já que as células estão voltando essa semana, você também pode se programar. Terça-feira tem oração, 8 horas da noite. Eu estou vindo de manhã aqui, pastor Clésio. 8 horas da noite. E os jovens vão se esperar só mais um pouquinho. A juventude volta ao sábado só a partir do dia 11 de fevereiro.
Então, o primeiro culto de juventude vai ser só dia 11 de fevereiro. Amém? O tema dessa palavra de hoje é: estou no caminho? E eu quero que você pense aí na sua vida, no lugar que você mora, qual é o ponto de referência que você mais usa? Eu moro no Jardim Olina desde que eu nasci, então o ponto de referência da minha casa, que a gente sempre usa, é o supermercado Guarani. Então esse supermercado aqui embaixo sempre foi o ponto de referência da minha família. E às vezes eu ficava indignado no começo, quando eu era ainda mais novo, porque eu não achava que era o Guarani. Eu achava que era a Autopec, que é a loja aqui na frente do Guarani, porque a minha rua é do lado de cá, não do lado de lá. E eu falava assim, mas está errado. Se a gente falar que é o Guarani, o povo vai para o outro lado. Não, é a Autopec. E aí no final eu entendi que ponto de referência não tem a ver com o lado do negócio, mas tem a ver com um lugar que você encontra o caminho. Um marco que vai te ajudar não a encontrar a casa, mas a encontrar o caminho para a casa. O ponto de referência é tão importante porque aqueles que não conhecem o lugar podem se localizar facilmente por ele. A grande questão é que no mundo de hoje, alguns pontos de referência deixam de existir. Mercados fecham, outras coisas abrem. A parede do vizinho, o muro vermelho, o muro verde, o muro de plantinha do seu vizinho, muda, ele pinta, ele tira a planta, ele transforma a casa. E aí o que era uma referência para se encontrar o caminho, acaba se alterando. Porém, há pontos de referência para a eternidade que são inalteráveis. Há pontos de referência que a gente pode observar que nunca vão mudar. E esses pontos de referência nos ajudam a saber se nós estamos no caminho mesmo. Nos ajuda a nos encontrarmos na caminhada com Jesus. Nessa viagem que a gente fez em Serra Negra, eu conheci outro homem, que ele é controlador de voo da aeronáutica. Ele trabalha com os voos ao redor do Brasil. Então ele fica um pouco no Rio de Janeiro, um pouco em São Paulo. E ele estava me contando como é que é trabalhar com os aviões. Eu falei assim, se você quiser, você pode mandar o avião descer, subir, você que manda no negócio? Ele falou assim, não, tem nada disso. E ele começou a me contar a história. E você sabia que até para o avião existe ponto de referência? Ele não lembrava o nome, ele tentou falar o nome lá, depois eu falei, é um ponto de referência? É um ponto de referência. Porque ele usa muitos termos em inglês, e aí ele não lembrava, ele falava inglês e não lembrava o português. E ele contou para mim, ele falou assim, a gente só consegue passar o avião, que está na nossa responsabilidade, para a torre de controle do aeroporto, quando o piloto fala, eu localizei o ponto tal, então eu já estou perto da pista. Aí ele fala, então agora você segue com a torre. Porque é tanta responsabilidade guiar alguém que está sem referência no céu, que você precisa centralizar ele no caminho certo para que ele encontre a chegada dele. Isso é muito importante. Nós precisamos saber aonde nós estamos. E se estamos no caminho certo. O que eu gosto desse fim de ano, começo de ano, nessa virada toda, é que é tempo de balançar as coisas, não é? Pôr na balança, checar, ver se está tudo certo. Tem gente que vai no médico ver a saúde, tem gente que vai organizar o guarda-roupa, vai organizar a casa, organizar a rotina, compra uma agenda nova. É tempo de balanço. E nesse balanço eu quero compartilhar com você 3 pontos de referência indispensáveis para você saber se está no caminho. E aí você, nessa análise, observando essas coisas, olhando esses pontos de referência na sua vida e como você se relaciona com eles, vai poder medir o que você quer para 2023. Vai poder se orientar nesse tempo para seguir um ano de maior profundidade com o Senhor. Não existirá avivamento se antes o seu coração não for posicionado em um lugar onde tem fogo de Deus. E fogo de Deus não está relacionado, meu querido irmão, a estar em um culto avivado com o pessoal dando glória. Isso é tremendo, eu amo. Eu não posso ver uma vigília que eu estou indo lá. Se não tem aqui, eu estou em outra lá e vou procurando, e vou andando, vou levando o pessoal, vou ensinando. Porque é bom estar no meio de crente. É bom estar no meio de gente que ora.
É bom estar no meio de pessoas que buscam a Jesus. Mas a questão aqui é que avivamento vem quando você busca você mesmo a Jesus. Você se posiciona em buscar a Deus. Você decide em encontrar Ele. Você decide se relacionar com Ele. O primeiro ponto de referência eu quero compartilhar com vocês, para sabermos se você está no caminho, é o que está no versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Olha só esse verso. Crer em Deus é reconhecer que existe alguém que é gerador, criador de todas as coisas. Um Pai celestial. O Pai é aquele que provisiona. O Pai é aquele que gera. O Pai é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que está ali presente. Nós cantamos aqui agora sobre montanhas se prostrarem diante desse Criador. Se prostrar diante dessa riqueza do Senhor, que é o Senhor. Você sabia que no Brasil nós não temos montanha? Nós temos muitos montes. A montanha é o conjunto dos montes, são vários montes juntos num lugar só. E nós estivemos em Serra Negra lá com os jovens, nós vimos tanto monte, perto do sítio mesmo, tem um muito perto. E eu fiquei morrendo de medo com toda aquela chuva, falei, meu Deus do céu, se essa terra descer aqui, para onde que eu corro? Mas a verdade é que aquele monte já estava lá, antes do sítio acontecer. Não foi movimentado, não foi mexido, então estava seguro. Deus segurava aquele negócio lá. E aí a gente olha para aquele montinho, né? É um montinho só. A gente tem que erguer a cabeça para ver o montinho. Mas é um montinho. E a gente fala, se curve diante do Senhor, porque Ele é maior que esse monte. Até a montanha mais alta não pode ser comparada ao tamanho de Deus Pai. Não pode ser o tamanho, o quanto foi medido nela. Fico me imaginando, né, que a altura daquela montanha foi muitas vezes só aproximada. Depois, com o avanço da tecnologia, pôde-se mensurar por detalhes, com aparelhos que conseguem ver a dimensão, a profundidade, tudo aquele negócio todo lá. E mesmo sabendo a cada ponto, vírgula que existe do tamanho daquele monte, daquela montanha, daquele monte, daquela coisa enorme que a gente não consegue observar sem ter que movimentar a cabeça, até aquilo se dobra diante do Senhor. Então, o primeiro ponto importante, o primeiro ponto de referência, para nós sabermos se nós estamos no caminho, se estamos firmes com Jesus, está relacionado a reconhecer a Deus como Pai na nossa vida. Deus como esse provedor, mas também essa pessoa presente. Essa figura que não se altera, essa figura que não muda, que passa dias, passa situações, mas Ele está firme naquele lugar. E crer em Deus como Pai tem a ver com dar crédito a todo o plano dele para nós. Ter Deus como Pai tem a ver com as minhas e as suas ações confessarem que confiamos nele. Confessar que nós olhamos para Ele e sabemos que Ele é um Deus que está conosco. É o contrário de ser rebelde. Crer em Deus Pai é o contrário de desconfiar. Crer em Deus Pai é estar confiante nele. Aquele que crê, ainda que passe por situações difíceis, transparece paz. Aquele que tem Deus como Pai, tem aquela paz, como diz em Filipenses 4:7, excede o entendimento, excede a compreensão. Nós não sabemos, mas Deus como Pai está manifestando a presença dele sobre essa vida. Provérbios 21:2 diz que o Senhor é soberano e Ele é quem sonda os nossos corações. Saber que Deus é Pai
é saber que não há nada que foge da mão dele, que foge do controle dele, que foge da pessoa que ele é. Ainda que a figura paterna em muitas situações tenha sido balançada, e balança mesmo, a figura paterna de Deus não se balança, não se altera, não enfraquece, não muda. É tremenda, é poderosa. Eu me lembrei desse tempo que nós estávamos lá na EMA, e toda a situação com a família da tia Alice tinha acontecido, e nós estávamos orando por lá, e aí nos cultos eu estava com meu coração muito dividido, pensando em vocês aqui, pensando neles lá. E aí a gente serviu, a gente estava num tempo prático de evangelismo. E eu orei ao Senhor, Senhor, eu não consigo orar sem orar por eles. Eu não consigo fazer mais nada sem pensar neles. Porque a gente é assim, corpo é isso. A gente se preocupa uns com os outros, a gente ama uns aos outros, a gente compartilha de intimidade uns com os outros, e a gente sofre uns com os outros. E lá servindo, eu estava servindo ao Senhor, e eu fiquei pensando nisso. Orando, falando com Ele, e vendo Ele se mover no nosso meio. Vendo Ele trazer famílias. Graças a Deus, naquele momento que nós estávamos na praça, uma família inteira foi resgatada. Eles estavam perdidos, tinham se afastado, mas aí os adolescentes se reuniram, fizeram evangelismo, acolheram, amaram, e à noite aquela família inteira estava com a gente na igreja no culto. E aí naquele culto maravilhoso, nós estávamos adorando ao Senhor, clamando, orando, agradecendo. E aí o pastor subiu para encerrar o culto, o pastor não me conhecia. E ele subiu e falou assim, uma coisa muito sincera do coração. Olha, eu estava aqui para encerrar o culto, ele disse. Mas eu preciso dizer uma coisa aqui antes. Deus é Pai. E quando você confia e deixa de abraçar aqueles que você tanto ama para servir, Ele consola e abraça lá, mas também derrama aqui. Naquele momento eu entendi que o Senhor estava realmente na situação, consolando, amando, estando presente. Conosco, com eles, operando como Deus maravilhoso e Pai que Ele é. E naquele momento um derramar do Espírito Santo veio sobre os corações, renovou as nossas vidas. Sabe, foi um tempo precioso. Mas tudo isso só acontece, lembra, não porque é um encontro de crentes, não porque houve um tempo avivado, foi porque o Senhor é Pai. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Porque nós podemos crer nele, não turbarmos o nosso coração. Por mais que haja situações complicadas na nossa vida, e continuarão acontecendo, o Senhor continua sendo Pai, fiel e zeloso que Ele é. E a grande questão é, onde você está? Qual o caminho? Como você está diante desse Deus que é Pai? Como você reconhece esse Pai celestial, esse Deus eterno e poderoso? Porque isso é muito importante. Nós não podemos chegar em um ponto de referência e não seguirmos para o próximo sem entendermos aquele lugar. Porque a instrução é clara. Quando você chegar no supermercado Guarani, você vira à direita, você vira à esquerda, você segue reto, você para, você dá o balão. Porque assim são as instruções. Quando você chega diante desse ponto, crer em Deus como Pai, como você se relaciona com esse Pai? Como você pratica, como você vive com esse Pai? Você confia? Você olha para Ele, você ama a Ele, você contempla as maravilhas que Ele criou e deixou para nós nesse lugar, nesse tempo? Sabe, antes nós éramos órfãos mesmo. Antes nós éramos culpados porque pecamos, porque mentimos, porque a nossa humanidade corrompeu e se afastou desse Deus que é Pai. Culpados, eu e você. Mas agora, por causa desse amor de Pai, que entregou Jesus Cristo por nós,
nós ganhamos o direito de sermos filhos de um Pai eterno, de um Pai que não falha, de um Pai que te ama, de um Pai que excede, Ele é supremo, soberano é a palavra. Alguém soberano está no alto poder sobre todas as coisas. Quem manda no soberano? Não se manda no soberano. E esse Deus soberano enviou o resgate, enviou a salvação, enviou o filho que mais amava. O que não pecou, enviou por amor a você. Esse foi a ação desse Pai tremendo. Então a palavra de Deus fala que agora, por causa de Cristo, nós somos filhos. Recebemos o direito. Mas se nós nos tornamos filhos, é uma decisão. Consegue entender isso? Muitos acham que são filhos de Deus, mas não são, não é o que a palavra diz. A palavra diz que nós ganhamos o direito de sermos. Mas se vamos ser ou não, vai depender do nosso posicionamento com o Pai. Como você se relaciona com esse Pai? Como você se posiciona em relação a esse Pai? Que conhece o seu coração, conhece a sua história. Há coisas que a gente não consegue contar para ninguém às vezes. Mas esse Pai já conhece. Conhece como você se sente em relação às situações. Conhece o seu sentimento nesse momento. E mesmo me conhecendo, Ele ainda fez o que fez. Ama como ama. E me deu o direito, e te deu o direito de ser filho e filha de Deus. É tempo de celebrar essas coisas. Aqueles que recebem esse direito, aqueles que recebem essa graça, esse favor, recebem também poder para viver como filho. No caminho, não podemos viver uma vida distante desse Pai. Ele não é alguém que só provisiona e some. Porque às vezes nós temos algumas figuras assim na nossa vida. Na história da humanidade, quantos pais aparecem e somem? Mas esse Deus nunca sumiu da história. Ele nunca se ausentou. Mas Ele nos dá o direito de escolhermos. Dá o direito de você decidir como quer viver 2023. No caminho, reconheça Ele como Pai. O segundo ponto de referência para nós nessa manhã é confiar em Cristo Jesus. Versículo 2 diz sobre isso. Capítulo 14, versículo 2 diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. É possível nós confiarmos em quem nós não conhecemos? Não. É muito esquisito. Confiar a vida, confiar tantas coisas importantes, nós queremos muitas vezes conhecer, saber as intenções da pessoa. Confiar está ligado a conhecer. Conhecer o histórico, conhecer os estudos da pessoa, conhecer as práticas da pessoa, conhecer se a pessoa é honesta ou não. Cristo é o Filho de Deus. E sem Ele, nós não teríamos a salvação, nós não teríamos sido resgatados do lamaçal do pecado. Aquele que nunca pecou, Jesus, pegou as nossas dores, pegou o nosso castigo e levou sobre si. Cristo, Ele venceu sobre todas as coisas. Deus Pai, que nós acabamos de falar sobre Ele, o resgatou, o ressuscitou dentre os mortos. E agora esse Cristo está vivo, vivo e assentado sobre o trono. E está acima de todos os poderes. E todas as outras coisas estão debaixo dos seus pés. Porque Ele é vitorioso.
Esse mesmo Cristo maravilhoso é esse mesmo que prometeu que prepararia lugar para nós, prometeu que estaria conosco, prometeu que não nos abandonaria, enviaria consolo, aquele que nos ensinaria. Ele deixou para nós o Espírito Santo. Pensa comigo, se uma pessoa realizasse algo tremendo, fantástico, e os seus olhos vissem isso, você pudesse contemplar essas coisas, ficaria muito mais fácil crer nas próximas promessas, porque você viu que ele é totalmente capaz de fazer, porque ele já realizou. E a situação do capítulo 14 vem depois de tantos acontecimentos maravilhosos que Jesus já realizou. Lázaro já tinha saído, cegos já tinham enxergado, e tantos outros milagres. Os discípulos e aqueles que ouviam Jesus falando essas coisas tinham visto acontecer. Isso é tremendo, meu irmão. Você precisa entender e contemplar essas coisas. Ele estava prestes a ir para a morte por causa dos nossos pecados, mas estava preparando os seus, dizendo: olha, dias virão, mas não deixe o seu coração sair do caminho, não deixe turbar as coisas, escurecer, não deixe as coisas ficarem distantes daquilo que eu te ensinei, daquilo que você experimentou. Continue. Eu estou com vocês, e mesmo que eu não esteja realizando mais no meio de vocês, fisicamente, eu estou fisicamente preparando lugar, porque eu quero vocês comigo. É o que ele diz. Nós podemos confiar. Ele prepara lugar para nós. Ele foi prometido para mim e para você no Antigo Testamento. Foi prometido pelo Senhor. Diversos profetas disseram que havia de nascer um menino. E ele cumpriu cada vírgula, ele cumpriu cada profecia, cada coisa que foi dita antes dele, foi cumprida na cruz do Calvário. Nós sabemos, segundo as Escrituras, que Cristo é fiel. O Evangelho nos aponta, mais do que uma boa notícia, mais do que salvação, o Evangelho nos aponta para aquele que é perfeito, para aquele que é confiável, para aquele que é digno, nos aponta para um Jesus que está disponível, não se afastou. Mas saber de tudo isso é muito importante, porque a responsabilidade já não está sobre ele. Quando aprouve a ele, ele realizou todas as coisas. Quando coube a ele, ele fez, ele cumpriu. E é maravilhosa a obra do que ele fez por nós. Nós cantamos nessa manhã sobre a obra que ele fez por nós. E nós falamos que nós nos rendemos, nós agradecemos. E a minha pergunta para você nesse ponto de referência: você confia em Jesus? Como você se relaciona com Jesus? Como você se relaciona com esse Deus superpoderoso? Porque muitas vezes usamos o nome dele, porque a palavra dele fala: tudo que pedires em meu nome. E muitas vezes nós só nos lembramos dessas coisas. Mas ele diz também no Evangelho que nós só somos amigos dele se fizermos o que ele manda. Nós não podemos, meus irmãos, vivermos uma vida só de coisas que nos agradam. Não podemos ter uma vida de evangelho confortável. O evangelho é aquele que nos direciona. O evangelho é aquele que nos mostra a salvação. Mas há algo a ser feito. Devemos confiar plenamente no Cristo. Devemos confiar plenamente na sua palavra. Devemos confiar no que ele disse para mim e para você. Nas coisas tremendas.
1 João 4,15 diz que se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas perceba o que essa carta diz. Diz que nós devemos confessar como o Senhor. Confessar como o Senhor é muito mais do que fazer uma declaração. Confessar como o Senhor é dizer: Deus, eu passo a ser propriedade total de Cristo Jesus. A minha vida, o meu sentimento, o meu coração, os meus pensamentos já não são meus. Eu submeto a Cristo. As minhas escolhas, Cristo. Os meus sonhos, Cristo. E aí então eu começo a confiar. O confiar é mais do que dizer: não, eu confio. Sim, eu estou aqui, eu sei, eu confio sim em Cristo. Ele é bom, e Ele é bom mesmo. Mas melhor é experimentar de um relacionamento a qual tem confiança. É horrível se relacionar num lugar com pessoas que você não confia. Você fica duvidando da índole, duvidando se vai dar certo. Você não descansa, não avança. Confiar no Cristo tem a ver com você entregar e deixar com Ele. Confiar no Cristo é você olhar para tudo que Ele já fez, agradecer, louvar e saber que Ele está fazendo mais nesses dias. Porque Ele não parou. Confiar no Cristo é estar debaixo da autoridade dEle. É tremendo quando o crente entende que quem Cristo é e confia nele. Nós estávamos levando o menino para a rodoviária, nós hospedamos 9 aqui para a EMA, e no dia seguinte, depois passamos 10 dias lá e voltamos. Quando nós voltamos, em vez de deixar um para lá para aliviar, eu trouxe mais um. Então eram 9, ficou 10 aqui, aí cada um para um lugar. Aí eu tive que fazer uma agenda, porque 9 do Rio de Janeiro iam sair às 8 da manhã na rodoviária, na terça-feira. Isso que a gente foi dormir umas 1h da manhã para acordar às 6. Depois de 10 dias labutando lá, servindo. E nós acordamos cedo, tomamos café, saímos correndo para a rodoviária. Levei os 9. Voltei. Já tinha mais um aqui, que ia para o Espírito Santo. Olha isso. Olha isso. Um menino de 17 anos viajou 20 horas do seu estado para cá, para ser por 10 dias treinado sobre o Cristo que morreu por ele e ressuscitou. Para que ele então, treinado, pudesse levar mais desse Cristo para a sua cidade, para o seu estado. Eu não sei o que acontece com o meu coração, porque eu queria fazer igual o Pedro, eu construí uma casinha para todo mundo aqui, deixar todo mundo aqui. Não queria mandar eles de volta embora. Tinha um que queria até ficar mesmo, falou assim: Matiello, eu tenho roupa suficiente para ficar mais uns 5 dias. Que tal eu trocar minha passagem? Eu falei assim: você não vai trocar não, você pode ir embora. Mas você vai embora não porque eu não quero que você fique, você vai embora porque você está plantado lá. Você foi escolhido e chamado lá, e Deus tem um negócio para você lá, então você vai lá ser uma bênção. A gente é muito egoísta. E eu fico pensando o quanto isso me ensina sobre a questão de se relacionar com pessoas e enviá-las. Uma vez eu ouvi uma frase que falava que nós não criamos filhos, nós treinamos. Eu nem tenho filho, só espiritual que eu cuido assim, filho dos outros. Mas nós treinamos os filhos. Deixa eu dizer para você uma coisa: o filho não vai ficar para sempre na sua casa. O melhor é que enquanto ele está na sua casa, ele seja treinada para as coisas preciosas do Evangelho. E aí eu conversava com as mães, imagina as mães de outro estado, não sabendo onde os filhos estão. E aí a mãe falava assim: nós sabemos que é para a obra. Nós nos alegramos porque eles querem vir. Nós nos alegramos porque eles estão envolvidos. Nós nos alegramos porque nós vemos os frutos que são gerados nele. Por quê? Porque eles encontraram Cristo. Sabe, a grande questão é como você se posiciona com esse Cristo. E aí nós estávamos lá na rodoviária aguardando o ônibus do menino, sentados,
Já fizemos tanto para Jesus, tão tranquilo, estamos tão cansadinhos, né? Olha do ônibus e senta um senhor, começa a conversar com a gente. E aí, nem dei bola para o senhor, nem ele e tal. E aí, um incômodo no nosso coração. Uma lembrança de uma aula que nos ensina sobre o plano básico de salvação. E aquilo foi a deixa para nós conversarmos sobre o Cristo que nos salvou com aquele senhor na rodoviária. E aí nós oramos com aquele senhor, troquei o contato com ele, e aí quando estou levando o menino para o portal de embarque lá, ele fala, se você não fosse falar lá, Martiello, se você não desse a introdução, eu ia correndo falar com esse homem, porque meu coração estava queimando também para falar com ele. Sabe o que essas coisas? Coração queimando para falar das coisas do Senhor? Cristo em nós. Confiar em Cristo. Crer no Pai. E o último ponto de referência para saber se você está no caminho é se relacionar com Ele. O versículo 7 diz isso. Se vós me tiveis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Relacionamento é interação. Sabe por que o latim é considerado uma língua morta? Porque não se usa. Você não pede na padaria pães em latim. Você não usa no ônibus, você não usa na sua casa, você não conversa com ninguém em latim. Porque não tem interação, o latim morreu. Ainda se ensina, ainda se lê, ainda se ouve gravado, mas se não fala um com o outro, é uma língua morta. Se não há interação uns com os outros, não é relacionamento. Relacionamento se define por duas pessoas que conversam, passam tempo juntos, se conhecem. E só se recebe caminho, verdade e vida se tem relacionamento com Ele. Tem a ver com nós conhecermos a Jesus, conhecermos o plano de Deus e decidirmos. Por que é tão fácil eu e você, às vezes detectamos alguém que não está tão legal? Porque nós olhamos para alguém e vimos que a pessoa está meio abatida, meio quietinha, e a gente fala, não está bacana, hein? A pessoa está mal, o que está acontecendo com você? Às vezes eu estou meio assim, introvertido, quieto, aí eu passo, a pessoa fala assim, ih, o que aconteceu com você? Eu estou só pensando aqui. Não, você não é assim, você já chega gritando, falando. É verdade. Mas por que você conhece essas coisas? Porque você conhece a pessoa, conhece as suas características, sabe como ela age, sabe quem ela é, confia nela, anda com ela. Aí eu estava numa sala de espera esses dias e eu não estava querendo conversa não. E o senhor puxou conversa e eu falei, ai, ela vem, né? Não queria conversar hoje, estava aqui só pensando e tal. E aí eu comecei a me abrir para aquela conversa. E no final de 5 ou 10 minutos, eu aprendi algo que eu nunca ia ter ouvido se eu não fosse atrás. Uma aula sobre saúde, sobre o corpo, cuidados, água. E eu falei, olha só, se nós não pararmos para nos relacionarmos com as pessoas, nós vamos não vamos avançar, é reter conhecimento. Tem gente que estuda, mas se você não compartilha o que você aprendeu, não serve de nada o seu conhecimento. A vida tem essas. Às vezes eu queria fazer um livro, ou gravar o meu avô. Eu gravei um pouco da minha avó, porque eu sabia que tinha algumas coisas que eu ia esquecer. E do meu avô eu fico pensando, Deus, o que eu vou fazer? Porque eu nunca vi um homem de 84 anos tão ativo como ele. Ele lava, passa a cozinha, conserta, dirige, limpa a casa, faz tudo. E se tem uma coisa que quebrou, e alguém falou que não dá jeito, leva para ele. Gente antiga sabe consertar as coisas. E conserta bem,
porque ele aprendeu a fazer as coisas. E eu fico pensando assim, se eu não fizer algo para aprender com ele rápido, tudo isso vai se perder. Ele é alguém que está pronto para ensinar, mas muitas vezes tem gente que não está pronta para aprender. Nós precisamos nos relacionar, meus irmãos. E Cristo é a mesma pessoa. Cristo está pronto para te ensinar. Houve um versículo que eu aprendi logo no meu começo da INEC. E ele fala que o Senhor vai nos revelar coisas ocultas que ninguém sabe. Só que ele não vai revelar para qualquer um. Sabe para quem ele revela coisas ocultas, preciosas, que ninguém sabe? Para aqueles que se relacionam com ele, para aqueles que pagam o preço em buscar, para aqueles que amam a presença dele e falam, Senhor, eu quero mais o Senhor. Não são para aqueles que vivem um pouco com Cristo e depois vivem muito sem Cristo. Não são para aqueles que amam a ideia de um evangelho, mas não amam viver o evangelho. Porque o evangelho é isso, meus irmãos. É abrir mão das outras coisas, não porque alguém falou para você parar de fazer o que você está fazendo. Nós abrimos mão das coisas que fazíamos, porque nós olhamos para elas e não vimos mais sentido em fazê-las, porque maior, melhor é o Cristo, que tanto tem para nos ensinar. Pode até ter algum prazer naquilo que é passado, pode até ter sido bom em algum momento, aquela coisa horrível, mas não se compara à promessa e à presença e às coisas maravilhosas que Cristo tem. Nesse ano, qual é a sua escolha? Jesus está totalmente disponível para se relacionar conosco e podemos conhecê-lo. Sabe como você conhece esse Cristo? É aqui. Sabe como você conhece esse Cristo? É no devocional. É na terça-feira da oração, é na sua célula, é você se posicionando em buscá-lo. Há uma aula no nível básico lá da EMA, que é como fazer devocional. Às vezes a criança tem já 15 anos, de crente 6, mas todos saem da aula e falam assim, devocional. Tem outra aula que chama assim, como orar. Esse é o básico da EMA. Todo mundo sai da aula, orar é assim. Porque às vezes nós estamos tão ligados a uma rotina, a uma máquina que nos movimenta, que nós não estamos fazendo por causa do relacionamento. Estamos fazendo por causa do movimento. E movimento não traz vida nesse sentido. O que traz vida é o relacionamento. Devocional é você abrir a sua Bíblia na sua casa, ler uma passagem e pensar assim, como isso me reflete? Como isso se aplica a mim? Como eu pratico isso? E você ora, e você escreve, e você anda pensando naquela mensagem, vivendo aquela mensagem. Sabe o nome do devocional? Ele tem um nome completo, chama Devocional Diário. É igual café da manhã, diário. Almoço, diário. O que quer dizer o diário? Quer dizer, todo dia. Deve ser feito sempre. Se relacionar com a palavra de Deus deve ser sempre. Porque quando você se relaciona com ela, você se relaciona com Cristo. Quando você se relaciona com a oração, você se relaciona com o próprio Deus no seu quarto, na sua casa. Quer poder maior do Senhor? Ele já derramou, está disponível. E tem coisas secretas e ocultas, mistérios preciosos do reino de Deus, em 2023, para aqueles que buscarem Ele, para aqueles que ansiarem, desejarem Ele. Levítico 6, do verso 8 ao 13, fala sobre um altar. Ele fala que o fogo deve arder constantemente no altar. Mas ele fala mais, ele fala assim, você tem que tirar a cinza. Tira a cinza do altar, limpa e põe lenha lá. Quando eu faço isso? Faz hoje. Tá bom por hoje? Só ano que vem agora? Não. Amanhã, limpa. Põe mais lenha. O fogo, Deus vai mandar.
O fogo vai queimar. Mas imagina o Senhor estar pronto para mandar um fogo para queimar no altar, que representa o seu coração, a sua vida. E ele não está preparado para receber o fogo. Não há lenha, há só cinzas. Cinza é passado. Cinza é o que já foi queimado. Cinza é o que deve ser tirado. Limpe o altar nessa manhã. Prepare lenha naquele lugar. E deixe Deus incendiar o seu coração. Mas amanhã, limpe o altar. Ponha a lenha no lugar. E deixe Deus queimar o seu coração de novo. Não seja sufocado por um ano, por uma rotina, por um emprego. Porque essas coisas eles vão sufocando o nosso coração. Coloque o seu coração em Cristo e na experiência com Ele, no relacionamento com Ele. E você avançará. Esse é o último ponto de referência. Se relacionar é importante. Se relacione com as pessoas de Deus, com a igreja, com a sua célula. Aquele senhor que a gente evangelizou na rodoviária, ele falou assim para mim: a minha família toda é crente. Quando começa assim, você fala, vixe, se todo mundo é crente, por que ele não é? E aí eu falei assim, todo mundo é crente, que legal, e o senhor? Eu não quero saber de igreja. E eu falei, mas por quê? Porque ele contou a experiência que ele teve, envolve questão de hipocrisia e tudo aquilo que a gente está acostumado a saber por aí. E aí eu falei, Jesus, me dá um discernimento aqui, Senhor, porque eu vou falar, esse homem não pode ir embora daqui achando que viver o evangelho é ver longe da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, se você imagina que viver com Cristo não precisa disso aqui, você está enganado. Isso aqui é fundamental para você. Muitas pessoas morreram espiritualmente na pandemia, porque não tiveram mais isso aqui. Isso aqui mantinha muitas pessoas ligadas ao Senhor, porque não conseguia fazer devocional, mas vinha na igreja, recebia uma porção, e despertava, tinha mais chance. E aí eu falei para aquele senhor, o senhor trabalha com o quê? Aí ele disse, sou carreteiro. Eu gosto tanto dessa profissão e tal. Falei, que legal, eu sou professor. Que bacana. O senhor acha que todo carreteiro é ruim? Aí ele falou, não, eu tenho certeza que não, falei para ele. Tenho certeza que o senhor é um bom carreteiro. Mas existem muitos maus carreteiros por aí. E nem por isso a profissão do Senhor está condenada. Eu sei que existem muitos professores melhores que eu. E existem uns que são terríveis. Mas nem por isso eu vou desistir da minha profissão. Vou continuar me relacionando, trabalhando. E eu falei assim, às vezes o Senhor está indo na igreja, mas a igreja é feita de pessoas que falham, que ferem, de propósito, e às vezes sem dolo, sem culpa. Mas sem a igreja, ninguém sobrevive. O pastor Jonas fala, sem o corpo nós somos membros, e membro decepado é membro morto. Não existe ser igreja sem estar na igreja, sem estar com esse povo abençoado. E gente é gente. Gente cheira igual gente. Gente anda como gente. E se relacionar com gente muitas vezes dói. Mas um ponto de referência para você saber se você está no caminho é se relacionar. Se relacionar com Cristo e se relacionar com o povo dele. Não desista da comunhão. Se envolva. Participe, se empenhe. Que esse novo ano seja um ano de posicionamento. Que você tenha prioridade. Prioridade em estar no caminho do Senhor. Quero orar com você nessa manhã. Você pode se colocar de pé. Crer em Deus como Pai
saber quem Ele é, amar Ele, confiar em Jesus. Jesus continua sendo o Senhor da história. Senhor é dono, Ele não é um protagonista. Você ouviu tantas histórias por aí. Jesus não é um personagem, Jesus é o soberano, é o dono da história. Só que você precisa nesse novo ano, nesse novo tempo, se relacionar com Ele e se relacionar com o povo dele. Desista da história furada de que você não precisa. Eu preciso.